Graça e paz, meus amados. No tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre direções de Deus. Na verdade, eu quero compartilhar algo com os irmãos, mais uma das experiências, que eu já tive com o Espírito Santo, e eu gostaria muito de ter essa atenção de vocês, né? Vou deixar aqui alguns versículos para que vocês possam meditar neles. E antes de dar início a esse vídeo, eu gostaria que vocês já deixassem a sua curtida, compartilhasse com outras pessoas esta mensagem. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço por gentileza, se inscreva e deixe o sininho para todas. Assim, cada vez que chegar um vídeo novo, você será notificado. Eu vou deixar aqui uma passagem no livro de Salmos 37, 23, para a gente consagrar o vídeo de hoje, amém? Salmos capítulo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Meus amados, depois eu vou deixar mais alguns trechos aqui da Bíblia, mais algumas passagens, para que os irmãos possam meditar na palavra depois, tá? No vídeo anterior, eu havia comentado que eu estava precisando, de uma ajuda ali na questão financeira, e Deus me deu algumas direções, e supriu, sabe? Supriu ali naquele momento aquela questão que eu tava com alguma, com uma dificuldade. Então, eu vou estar aqui falando só um pouquinho, dessa questão aí financeira, mas o foco é sobre a direção que Deus me deu. E por causa da minha fidelidade com Deus, Deus supriu essa necessidade na área financeira, mas Deus tinha algumas direções ainda para me dar, e eu ainda não tinha entendido, qual que era o propósito, por que Deus estava me enviando em certos lugares. Há um tempo, Deus havia me dito para eu ir em um determinado lugar. E aí eu falei que eu ia, Eu só não contava com um trauma que eu ainda, não tinha trabalhado nisso. Eu tive problema com depressão, com ansiedade e a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico me deixou com traumas, porque eu cheguei num momento, alguns momentos da minha vida, em que eu saía para certos lugares e eu não conseguia retornar, Eu não lembrava como que eu voltava para minha casa. Então, meus amados, eu fiquei chateada, Fiquei um pouco frustrada, porque eu queria muito, Queria muito poder fazer a vontade de Deus, poder estar saindo e ir naquele lugar, mas eu não conseguia sair do lugar, sabe? Então ali havia se instalado o medo, E fiquei assim muito tempo prisioneira, Prisioneira desse medo, prisioneira desse trauma, e eu ficava bastante triste, chateada e muito frustrada por não conseguir agradar a Deus. Então, nesse momento de crise financeira, eu comecei a fazer doces, Comecei a fazer doces e comecei a trabalhar com vendas na rua. E Deus foi me dando, Foi me dando direções, e eu comecei saindo pelo bairro. Depois eu fui para o centro, e depois eu comecei a ir nos bairros mais distantes, Cada dia eu acordava com uma direção do Senhor,
E eu ia, sabe? Eu ia, né, cegamente. E essa experiência para mim estava sendo maravilhosa, né? Não teve um lugar que Deus, que Deus me direcionou que houvesse perdas ali, sabe? Eu só fui abençoada. E então eu comecei a percorrer bairros mais distantes, né? Comecei a percorrer bairros mais distantes e depois Deus me deu algumas cidades próximas também. E uma delas, né? Uma delas eu entrei no ônibus e quando eu vi eu vi uma placa que tava indo na rodovia, né? Então eu sabia ali naquele momento que eu estava muito longe de casa e de repente bateu aquele medo, aquela fobia, sabe? Eu já nem respirava direito. Bom, meus amados, logo eu consegui, né? Graças a Deus, graças a Deus, eu consegui dominar, né? Esse pequeno surto. E eu pensei, né? Se Deus mandou eu ir nesses lugares, é porque Ele tem o controle de tudo, né? Sempre teve o controle de tudo. Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Então, Ele me enviou para esses lugares, mas Ele estava cuidando de mim, né? Ele estava o tempo todo cuidando de mim. E naquele momento, daí eu parei e foi como assim, tirar com a mão, sabe? Um estalar de dedo, eu já não sentia mais medo e meu coração já ficou em paz. Então, quando eu percebi, meu coração estava em paz, o medo já não me dominava mais. Eu tive ali, sabe, aquela certeza de que nada mais poderia me segurar, sabe? Eu estava livre daquele trauma, livre daquele medo, eu estava curada para a honra e glória do Senhor. Então, meus amados, eu pude fazer aquela viagem, né, que Deus já tinha me direcionado e que eu não consegui. Na verdade, eu demorei cerca de 1 ano, mais ou menos, para conseguir trabalhar nisso, sabe? Deus, foi uma experiência, assim, extraordinária para mim, né? A experiência foi maravilhosa. Segui a direção do Senhor, eu imaginando ali que Deus só estava suprindo a minha questão financeira e quando eu me dei, assim, conta, Deus estava me dando direções e no meio disso tudo, Deus estava me curando também desse trauma, né? Eu pude ir sair né? Eu moro no interior aqui de Sorocaba, pude sair daqui e ir para grande São Paulo e foi só bênção. Então, meus amados, às vezes a gente fica, às vezes não, muitas vezes a gente questiona a forma que Deus está fazendo as coisas. Deus tem o controle de tudo e Ele jamais perdeu o controle da sua vida. Então, é hora de parar de questionar, né? Por que Deus está fazendo desse jeito? Por que Deus está me colocando nessa situação, nesse lugar, com essas pessoas? Deus tem um propósito no meio disso tudo. Então, quando você parar, sabe? E analisar a situação, analisar tudo, as pessoas que estão na sua volta, você vai entender que Deus tem um propósito no meio desse lugar que você tá, dessa situação, com essas pessoas. Deus tem uma cura para você. Então, meus amados, vou deixar aqui algumas passagens da Bíblia para que meus irmãos também possam ler e meditar também na palavra. Amém? Vamos ler aqui o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
e não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que lindo, né? O Senhor está sempre com a gente e não importa o lugar, sabe, que você está, Ele sempre vai cuidar de você. Salmo capítulo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva que será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Meus amados, chuva é como céus abertos, céus abertos de bênçãos para as nossas vidas, né? Então, quando a gente anda nos caminhos que o Senhor escolhe para a gente, nas direções que Deus nos dá, Ele nos cobre ali de bênçãos, de proteção, sabe? A gente se sente assim o tempo todo protegido. Vou deixar mais um capítulo aqui de Isaías 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho. E andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. No versículo 23 também está assim: Então te dará chuva sobre a tua semente, e com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto. Então, meus amados, deixei essas passagens aqui no livro de Salmos e entre outros aqui. Tem muito mais. É bom que vocês possam tirar um tempo, sabe? E meditar na palavra, né? Deus estará sempre no controle de todas as coisas. Enquanto você seguir as direções dele. Enquanto você seguir as direções de Deus, Deus vai suprir as suas necessidades, seja ela, né, o que você estiver passando na sua vida. Deus vai cuidar disso. Deus vai cuidar disso. Então, sejamos mais atentos à voz de Deus, sejamos mais sensíveis a Ele e sejamos mais obedientes também. E que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.